Lumos Máxima. Tan, taran, tan, tan. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Lumos Máxima, um canal inspirado, criado no mundo mágico de Harry Potter. Ou seja, neste canal nós pretendemos trazer tudo o que seja relacionado acerca do mundo bruxo, como por exemplo biografias de personagens, textos escritos pela autora fora dos livros e dos filmes, notícias, curiosidades, gameplays. É verdade, nós temos estado a jogar Harry Potter e a Câmara dos Segredos, que por acaso estamos mesmo a terminar, ok? E se vocês estão a gostar, por favor, deixem esse like, partilhem e subscrevam, ajudem o canal a crescer, ok? Hoje não vimos continuar com o jogo de Harry Potter e a Câmara dos Segredos, mas vimos sim trazer o segundo episódio do quadro Biografias. E desde já, aproveito para agradecer ao meu grande amigo André, que é subscrito no canal. Foi ele que me pediu para trazer este personagem, um personagem querido por todos, ok? Ou pelo menos em uma certa parte da história acaba por ser querido por todos. Estou-me a referir nada mais, nada menos do que o professor Severus Snape, ou Severus Snape, como lhe quiserem chamar, ok? Então, sem mais demoras, vamos passar para o segundo episódio do quadro Biografias. Não saiam desse lado. Para começar, vamos analisar o nome Severus, ou Severus. Então, Sever, ok, deriva de o cruel ou o rigoroso. E Servus deriva de servo, ou seja, pode ser o servo rigoroso. Dá mais ou menos Severus, é uma mistura de Sever com servos, foi aí que a autora se inspirou. Quanto ao apelido Snape, não temos qualquer informação acerca disso. Dia 9 de janeiro de 1960, nasci numa localidade de Inglaterra chamada Spinners and Cockworth, situada em Midlands. Nascia Severus Snape, ou Severus Snape, filho de Tobias Snape, que era o seu pai, ou seja, era um muggle, e sua mãe, Aileen Snape, que era uma bruxa de puro sangue. Então, Snape, nesses anos onde vivia em Midland, que por acaso a zona onde ele vivia era uma zona muito má, ok? Onde as ruas eram sujas, as casas eram pouco cuidadas, faltava luz. E o que também não era bom foi o ambiente hostil em que Snape foi obrigado a crescer. Snape, desde criança, que assiste o seu pai a ter atitudes incorretas para com a sua mãe, que era uma bruxa. Então o pai meio que fazia bullying, ou que a chamava de bruxa, e tinha atitudes menos corretas que o Snape não gostava. Então o Snape passava os dias fora de casa a passear ali nas redondezas. Até que houve um dia que Severus Snape encontra uma menina. Essa menina era nada mais, nada menos que Lillian Potter, a mãe do futuro Harry Potter. Snape, ao ver essa menina, rapidamente ele consegue perceber que ela é uma bruxa. Então Snape chega ao pé dela e diz: "És uma bruxa." Claro que Lillian fica chateada, não é? Porque ele está a chamá-la de bruxa. Mas rapidamente Snape explica o que é que isso quer dizer e demonstra que ele próprio também é um bruxo. Ou seja, Lillian começa a ficar interessada na conversa de Snape e acabam por criar um laço de amizade, onde se veem todos os dias, onde estão juntos, onde dão passeios, etc.
Até que há um dia que Snape acaba por conhecer a irmã da Lilian, ok? Que nós já sabemos quem é, né? É a tia Petúnia, do Harry Potter. Era irmã de Lilian Potter. E então o Snape não gosta dela, por ela ser muggle. E derivado ao exemplo que ele tem de casa, das atitudes que o pai tinha para com a mãe e tem para com a mãe, o Snape começa a tomar os muggles um bocadinho de ponta, achá-los que são todos iguais. Então ele não gosta dela. E esses anos foram passando e em 1971, ou seja, quando Snape fazia 11 anos, havia chegado a altura de ele ir para a escola de Hogwarts, magia e feitiçaria de Hogwarts. Não só ele ia entrar nesse ano, como também Lilian Potter ia entrar nesse ano também. Como eles já eram amigos, decidiram sentar-se juntos no expresso de Hogwarts, mas houve mais duas pessoas que decidiram sentar-se com eles nessa carruagem. Estamos a falar nada mais, nada menos do que James Potter e Sirius Black, que já eram amigos. James Potter, ao conhecer Lily, engraçou com a cara dela. Mas, tanto Sirius e James como Snape não foram com a cara uns dos outros. Ou seja, logo à partida eles já não gostavam uns dos outros. E claro, Snape com um bocadinho de ciúme, porque Lilian meio que começou logo a falar com o James e acabou por esquecer um bocadinho que Severus se encontrava ali. Mais tarde, chegando a Hogwarts, na cerimónia de seleção, na altura de escolher a que equipa é que iam pertencer, o chapéu selecionador chamou James e o colocou nos Gryffindor. Chamou Sirius Black e o colocou nos Gryffindor. Chamou também Lilian Potter, que nessa altura era Lilian Evans, era o nome de solteira. Então o chapéu se chamou Lilian e a colocou nos Gryffindor. Bem, James, Sirius, na mesa a fazer uma festa enorme porque Lilian tinha ido para os Gryffindor. Chegou a vez do chapéu dizer Severus Snape. Snape andou em direção ao chapéu, sentou-se na cadeira e o chapéu na cabeça dele. O chapéu diz: temos aqui um bruxo astuto, temos aqui um bruxo ambicioso, um bruxo com prazer, com qualidade, com destreza. Tu tens as características todas de Slytherin! Oh não! Snape ficou devastado. Não que ele não quisesse ir para o Slytherin, ou que ele não gostasse do Slytherin, mas ficou devastado porque Lilian Potter tinha sido colocada nos Gryffindor, que por acaso era onde estava, como já disse, James e Sirius. Passados uns tempos, Snape decide travar amizade com dois alunos da casa de Slytherin, que eram Avery e Mulciber. Esses três gostavam muito de fazer partidas, ou não sei se seria bem partidas, se calhar digo mesmo bullying. Eles gostavam de atormentar e de fazer asneiras e de ver os outros a sofrer. Mas, do outro lado, também tínhamos um grupinho que antes era de 2 e agora passou a ser de 4, que eram, eu vou chamá-los de marotos, porque estar a dizer de Marauders é mais complicado, então vou chamá-los de marotos, que é como chamam os brasileiros, ok? E para mim acho que faz sentido, porque eles eram os marotos. Então, estamos a falar de James Potter, Sirius Black, Remo Lupin e Pedro Pettigrew. Eles 4 faziam o grupo Os Marotos. Ora, Snape e os marotos não se davam muito bem. Okay? Os marotos faziam muito bullying contra Snape, o que por acaso é um bocado parvo, porque estamos a falar de 4 pessoas contra 1. Agora os fãs do Snape vão dizer: Nuno, porque o Snape é que era vítima de bullying. Não, esqueçam isso, ok? Esqueçam isso. Por isso é que eu digo, é importante ler os livros, porque os filmes é só uma pontinha da informação, ok? Snape também, sempre que podia, fazia bullying com eles. Mais até com James Potter,
derivada da relação que ele tinha com Lillian, porque Snape sentia que James Potter, em certa parte, tinha roubado a Lillian, ou tinha roubado a atenção da Lillian para ele. Os anos foram passando. Em Hogwarts, Severus Snape era muito bom em poções, mas também era ótimo em criar feitiços. Tanto assim, na adolescência, ele criou Levicorpus, Abafiato, Sectum Sempra e criou uma azaração chamada Trava-Línguas. Para quem não sabe, a azaração Trava-Línguas serve precisamente para fazer com que a outra pessoa fique muda. Ou seja, por um certo tempo até o outro bruxo que lançou a azaração lhe decidir retornar assim a voz. No seu tempo de escola, Severus Snape também era conhecido ou autonominou-se como o Príncipe Misterioso. Claro que a tradução é mal feita para português, porque na tradução original é The Half-Blood Prince, ou seja, o Príncipe Meio-Sangue. O que é que isto quer dizer? Porquê é que eu estou a traduzir para o português do Brasil? Porque nesse aspecto eles estão mais corretos. A tradução original é o Príncipe Meio-Sangue, The Half-Blood Prince. Isto deriva de quê? O apelido solteiro da sua mãe era Prince, ou seja, Prince, Príncipe. E como ele era filho de uma bruxa e um muggle, era um sangue mestiço, era um meio-sangue. Logo, The Half-Blood Prince, o Príncipe Mestiço. E assim autodominou-se em todo o seu tempo que estudava em Hogwarts. Claro que só ele é que se tratava assim, mas no livro de apontamentos de poções, todos os recados que ele deixou, ele escreveu, este livro pertencia ao Príncipe Misterioso, ou ao Half-Blood Prince. Who's the Half-Blood Prince? Who? That's what it says right here. This book is property of the Half-Blood Prince. Severus Snape, o que mais queria na vida era ver os jovens marotos serem expulsos de Hogwarts. E Sirius, como sabia disso, arranjou uma forma de fazer com que Severus pusesse a sua própria vida em risco. Então decidiu deixar escapar que Remus Lupin era um lobisomem e que se transformava todas as noites de lua cheia na Casa dos Gritos, na Cabana dos Gritos. Que tinha sido usada e dada por Albus Dumbledore para que Remus Lupin pudesse afastar-se do castelo e ali sozinho conseguir ter o seu espaço para ocorrer a transformação para lobisomem. Então, Severus Snape, ansioso para tentar apanhar Remus Lupin e contar a toda a gente, e arranjar maneira dele ser expulso, ou deles serem expulsos da escola, Severus Snape caminha até à Cabana dos Gritos, mas James Potter, que estava com Sirius conta-lhe que tinha feito essa piada de pôr Severus Snape em risco. E porquê? Porque ele queria que talvez Remus Lupin o atacasse ou lhe desse um arranhãozinho. E James Potter disse: "Estás maluco, Sirius? Ele vai morrer." E James Potter vai ao encontro de Severus Snape e não o deixa entrar na Cabana dos Gritos, salvando-lhe a vida. Mas Severus, lá ao fundo, bem lá ao fundinho, consegue ver Remus Lupin transformado em lobisomem. Quando regressa para o castelo, Snape vai ter com Dumbledore e Dumbledore obriga Snape a jurar que não vai contar nada daquilo a ninguém. Severus compromete-se, que não conta, mas fica muito aborrecido com ele próprio e frio e com raiva, porque o seu maior inimigo, que era James Potter, havia salvado da morte. Ou seja, não permitindo que ele chegasse a Lupin para não ser atacado. Claro que nessa altura, James Potter já começava a mudar a sua mentalidade. Então, chegava-se o ano de 1978 e Severus Snape chegava ao fim do seu percurso de Hogwarts. Uns dias antes de terminar, os marotos decidem fazer uma última partida a Snape. Então, agarram a Snape, penduram-no no topo de uma árvore de cabeça para baixo e decidem baixar as calças, e Snape fica com as cuecas expostas à frente de toda a gente. Come on, Mooney, go for it. Snape! Expelliarmus! Nice one, James. James.
Take off, Sniggly's trousers. Parabéns, garotos, muitos parabéns. Ensinar bullying, ok? Sim, Harry Potter também serve para falar destes temas, assim como já tínhamos falado no professor Phyllis Flitwick, aqui não é diferente, ok? O bullying torna a estar presente e de forma ainda mais severa. Lillian Potter, ao ver aquilo tudo, vai ter com eles e diz: James, estás maluco? O que estás a fazer? Não vês que estás a humilhá-lo à frente de toda a gente? E Lily vai tentar ajudar Severus, mas Severus encontrava-se com uma raiva enorme. Encontrava-se fora de si, não é? É normal. Estava a ser gozado por toda a gente. Tinha-lhe visto as cuecas. Estava exposto à frente da escola toda. Então Lillian chega para ajudar Severus e Severus tem uma frase que vai mudar a história dele e de Lillian para sempre. Severus diz o seguinte: eu não quero a tua ajuda, sua sangue de lama. Quando Snape diz aquilo, Lillian vira costas e vai embora. Claro que por muitas vezes ao longo da história, Severus Snape se tentou desculpar a Lillian, tentou pedir desculpa, tentou explicar, mas Lillian já não quis ouvir. E foi a última vez que Lillian e Severus se falaram. Terminado assim o percurso escolar de Severus Snape, em 1978, decorria a Primeira Guerra Bruxa, ou seja, a primeira ascensão ao trono do Lord Voldemort. Claro que, mal acabou a escola, Severus Snape foi-se recrutar como Devorador da Morte. Não só ele, como Avery, Mulciber e uma grande quantidade de bruxos que tinham-se formado em Slytherin naquele ano decidiram recrutar-se como Devoradores da Morte. Snape começou a trabalhar, a ajudar, ok? E uns anos mais tarde, Severus estava a fazer patrulha no Três Vassouras. Estava a vigiar. Até que ele ouviu a entrevista de emprego de Albus Dumbledore com a professora Trelawney, em que a professora Trelawney fazia uma profecia a Dumbledore que dizia que estaria para nascer o bebê que tinha o poder de derrotar o Lorde das Trevas. Severus Snape, ao ouvir aquilo, rapidamente sai para ir contar a Voldemort. Havia duas opções, dois bebés, duas famílias. Voldemort decidiu ir visitar assim os Potter, que por acaso era nada mais nada menos que Lillian e James, que haviam casado e haviam tido um bebê chamado Harry Potter. Voldemort started to gather some followers, brought him over to the dark side. Anyone that stood up to him ended up dead. Quando Snape vai contar a Voldemort, ele pede a Voldemort para poupar a vida da mãe. E é aí que não encaixo, não consigo. Como é que, ok, ele podia não gostar do James, podia ter a maior raiva, mas daí a dizer ao Voldemort só para salvar a mãe? Quer dizer, para ele o pai e o bebê podiam morrer, não fazia diferença. Para depois disto, Voldemort diz que sim, mas Snape não confia no Voldemort, então vai até Dumbledore e conta tudo o que sabia e o que tinha acontecido. Snape ainda pede a Dumbledore para ele, por favor, esconder a mãe da criança. E Dumbledore responde-lhe: tenho nojo de ti, porque preferes que eu esconda a mãe e deixe o pai e o filho morrer. E o Snape responde: não, então esconde todos e eu faço tudo o que tu quiseres. Foi aí nesse momento que começou a aliança e o trabalho de espião duplo por parte de Snape. Nasce o bebê Harry, ok? Apesar de todos os esforços de Dumbledore, Voldemort consegue matar James Potter, Lillian Potter, e só fica o bebê Harry por todas as razões que nós já sabemos. Your parents fought against him, but nobody lived once he decided to kill him. Nobody, not one, except you. Depois da primeira queda de Voldemort, depois de ele não ter conseguido matar o Harry, muitos dos Devoradores da Morte foram presos. Mas Severus Snape não. Porquê? Porque neste momento trabalhava para Albus Dumbledore, ao qual Dumbledore, em defesa, disse que ele era um espião a favor de Hogwarts, infiltrado nos Devoradores da Morte. Então Dumbledore arranja emprego em Hogwarts para Snape e imaginem lá qual era o cargo: professor
de poções. Exatamente. Mestre de poções. Ele, é tanto assim que na altura da escola dele, ok, enquanto ele estudava, ele fez parte do clube do Slughorn. Para quem não sabe o que é o clube do Slughorn, é um clube onde ele reúne os melhores alunos, ok, e os mantém reunidos ali, porque o professor Slughorn gosta de se rodear dos melhores. Tem uma prateleira com fotografias dos melhores. Ou seja, era mais a fama. Poder dizer, eu sou amigo daquele famoso, eu sou amigo daquela tal pessoa que inventou isto ou aquilo. Então, Snape era tão bom em poções que acabou por entrar para o clube do Slughorn. Uns anos mais tarde, chega Harry Potter a Hogwarts. E o primeiro encontro deles é logo assim um pouco duvidoso. Porque Snape, ao olhar para Harry, vê ali a forma do pai de Harry, né? O seu maior inimigo, James, mas por outro lado tem os olhos doces e verdes, como tinha a sua mãe Lily. E vocês perguntam, verdes? Mas no filme é azul. Sim, é verdade. E eles ainda tentaram pôr o ator Daniel Radcliffe com as lentes verdes, mas ele fazia alergias, então tiveram que deixar os olhos azuis do ator. Mas se forem ler os livros, é olhos verdes que o Harry tem, bem como Lily. Apesar de Snape ser duro e ser frio e ter muita raiva dentro dele, e ao olhar para o Harry se lembrar muito do James, não é por isso que ele não o deixa de salvar a vida diversas vezes, como fez logo no primeiro ano, quando o professor Quirrell estava a enfeitiçar a vassoura de Harry. E Snape, por outro lado, estava a fazer o contrafeitiço para que Harry se salvasse. No quarto ano de Harry em Hogwarts ia receber o Torneio dos Três Feiticeiros. Um torneio que servia para juntar 3 escolas e onde ia haver uma competição para ver quem seria o bruxo mais competente, o melhor bruxo das 3 escolas. Todos sabem, o torneio só era permitido para alunos maiores de 17 anos. Mas alguém arranjou maneira de Harry Potter entrar no torneio. Sim, estamos a falar do professor Moody, ou mais propriamente de Barty Crouch Jr., sobre o efeito da poção Polissuco. Harry tinha que ganhar o torneio e ir até ao cemitério e encontrar-se com Voldemort. O plano dá certo e quando Harry retorna a Hogwarts, mais tarde, Harry revela a toda a gente que Voldemort havia regressado, que Voldemort tinha um corpo e estava de novo em ação. Mais tarde, numa sala cheia de professores e bruxos, o Dumbledore pede ao Snape, que havia sido um devorador da morte, para levantar as mangas da camisa e mostrar a toda a gente a marca negra. Snape rapidamente levanta as mangas e mostra que a marca negra está bem viva, bem vívida. E então Dumbledore olha para Snape e diz: já sabes o que é que tens que fazer. E aí, é verdade, meus amigos, começava o trabalho de duplo espião. Snape vai ter com Voldemort. Claro, Voldemort desculpa-o pelo facto de ele o ter abandonado depois da primeira queda de Voldemort. Porque muitos outros bruxos, Voldemort, quando voltou com o seu corpo, matou, ou foi atrás, ou procurou-os. E Snape, ele deixou e aceitou-o de volta. Porquê? Porque Snape disse que, mesmo esses anos todos ele estando desaparecido, ele esteve a trabalhar como duplo espião em Hogwarts. Ou seja, o que ele quis dizer foi que esteve disfarçado, mesmo que ele continuava a ser um devorador da morte, que era fiel a Voldemort, e mesmo quando Voldemort estava desaparecido, ele continuava em Hogwarts a fazer trabalho de espião. Voldemort deixou passar e disse: muito bem, vais continuar então esse teu trabalho, vais continuar a infiltrar-te em Hogwarts, sendo um espião para mim. E do outro lado, Severus era espião por parte da Ordem de Fênix dentro dos Devoradores da Morte. Portanto, Voldemort achava que ele era um espião dentro da Ordem de Fênix e a Ordem de Fênix achava que ele era um espião dentro dos Devoradores da Morte. Claro que sim, que ele era um espião por parte da Ordem de Fênix, ok? Porque Snape havia mudado realmente. Snape não queria mais ser Devorador da Morte. Snape já não era aquele bruxo mau. Na realidade ele nunca foi. Ele nunca quis ser Devorador da Morte por ser mau, não. Era por raiva. Era porque ele queria combater todo o bullying e tudo aquilo que havia sofrido na sua adolescência, na sua
fase de criança até a fase adulta. E isso é real, gente. Há muita gente no mundo que acaba por se revoltar e tornar-se numa coisa que ela não quer, derivado a coisas passadas que já sofreu ou lhe fizeram sofrer. É por isso que nós temos o poder para mudar as coisas. E quando vemos que alguma coisa está errada, ou que estão a fazer algo de errado que a gente não concorda, nós devemos intervir, porque isso pode mudar a vida de uma pessoa, ok? Claro que isto é só uma analogia da história para o mundo real, mas existe. Não é por ser história que não tem que ser real. Lembrem-se disso, ok? Voldemort pede a Snape para ele continuar o seu trabalho de espião. Mais tarde, Voldemort precisa de mais alguém infiltrado em Hogwarts, ok? Então pede a Draco Malfoy para se tornar um devorador da morte, com uma única tarefa, que era a de Draco Malfoy matar Albus Dumbledore. Claro que ele também pedia, e sabia que muito provavelmente Draco ia falhar, então pediu a Severus Snape para estar junto de Draco. E se Draco não conseguisse, Severus Snape teria de o fazer. Claro que obrigando assim Severus a fazer um contrato mágico, ou seja, chama-se um juramento inquebrável. Will you, Severus Snape, watch over Draco Malfoy as he attempts to fulfill the Dark Lord's wishes? I will. And will you, to the best of your ability, protect him from harm? I will. And if Draco should fail, will you yourself carry out the deed the Dark Lord has ordered Draco to perform? I will. Como o próprio nome diz, é um juramento inquebrável. É inquebrável. Se tu o quebrares, morres. Não sabe de que forma, nem como, mas morres e passas muito mal. Severus vai a correr ter com Dumbledore, que nessa altura já estava à caça das Horcruxes e já havia destruído uma, tanto assim que tinha ficado com a mão amaldiçoada, ok? Dumbledore explica a Severus que tem pouco menos de 1 ano de vida por causa dessa maldição se estar a espalhar pelo corpo. E Severus conta o que vai acontecer. E Dumbledore, mesmo sem saber que Severus tinha feito um juramento inquebrável, diz, ok, vais ter que ser tu a matar-me. Se ele não conseguir, tens que ser tu a fazê-lo. E Severus diz que não, por favor, que não, que não, que não. Mas é assim que tem que ser. Então, no fim desse ano, ok, na Torre da Astronomia, Draco Malfoy não consegue pôr fim à vida de Dumbledore. Chegando então, por sua vez, Severus Snape e olhando nos olhos do professor, aponta a varinha e lança uma Avada Kedavra. Severus. Please. Avada Kedavra. Foi a pior sensação da vida de Snape. Ele sabia que era o que tinha que acontecer, e ele sabia que foi Dumbledore que lhe havia pedido, ok? Mas era algo que ele não queria. Mais tarde, para dar continuidade e credibilidade a Voldemort, em como ele estava 100% do lado deles, Severus Snape torna-se diretor de Hogwarts. Dia 2 de maio de 1998, dá-se início à Batalha de Hogwarts. Ou seja, Severus Snape, que era diretor de Hogwarts e que se regia pelas regras impostas de Voldemort, ok, é confrontado por 2 professores, Minerva McGonagall e Phyllis Flitwick, que nada sabiam do pacto, ou seja, do contrato que Severus tinha com Albus, e não sabiam que ele o tinha morto a pedido do próprio Dumbledore, ok? Porque Snape não podia contar. Então eles duelam contra Snape e expulsam-no de Hogwarts. Voldemort mais tarde inicia o ataque a Hogwarts. Voldemort já tinha em posse a varinha das varinhas, mas ele sentia que a varinha não lhe era leal. Então, à meia-noite, Voldemort manda retirar todos os Devoradores da Morte
e pede a Snape para se encontrar com ele na casa do lago, ou na cabana dos barcos, na casa dos barcos, como quiserem chamar. Severus vai até Voldemort e Voldemort diz que, infelizmente, a varinha das varinhas não lhe é totalmente leal e que a varinha pertence ao bruxo que matou o seu antigo dono. Ou seja, quem havia morto Albus Dumbledore tinha sido Severus Snape. E como Voldemort só queria saber de si próprio, nunca olhando para os outros, diz a Severus: sabes, Severus, foste um excelente e fiel servo, mas, no fim, só eu é que posso viver. Então, eu vou ter que te matar, porque a varinha das varinhas pertencia-te a ti e só a ti. You've been a good and faithful servant, Severus. But only I can live forever. My lord. Nagini, kill. Quem se encontrava a ouvir e a ver aquilo tudo era nada mais, nada menos do que Harry, Ron e Hermione, que entraram para dentro da casa. Severus, ao olhar para Harry, vê ali mais uma vez a forma do seu inimigo, o James, mas também os olhos da mãe. Começam a correr 2 lágrimas do rosto de Snape, e Snape diz a Harry: colhe-as, leva-as e vê-as no pensatório. Aí obterás as respostas. Take them. Take them. Take them to the Pensieve. Antes de Snape dar o último suspiro, olha para Harry e diz a típica frase que toda a gente diz: Harry, tens os olhos da tua mãe. You have your mother's eyes. E assim, no dia 2 de maio de 1998, terminava a vida de Severus Snape aos 38 anos. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi ótimo fazê-lo, foi ótimo gravá-lo, diverti-me imenso e já sabem, por favor, não se esqueçam de deixar like, comentar, subscrever. Vejo-vos no próximo vídeo e já sabem, no final, não se esqueçam de apagar a luz. Nox!